Fala pessoal, Janser aqui. No vídeo a gente vai continuar aqui o desenvolvimento dessa nossa aplicação. Hoje, na aula passada, né, a gente criou aqui, a gente trabalhou na pesquisa para API, né? Se eu pesquisar aqui, por exemplo, futebol, nos GIFs, né? Ele vai me trazer GIFs sobre futebol. E agora a gente vai trabalhar na tela de detalhes, que é quando o usuário clicar em algum desses GIFs, ele vai ser navegado para a tela de detalhes e lá vai ser mostrado esse GIF que ele selecionou, né, de um tamanho maior, também o nome do GIF e um link para ele clicar e abrir esse GIF, por exemplo, na web, né, no browser ali, seguindo o mesmo URL que está sendo usado para renderizar a imagem aqui. Beleza? Então, para começar isso aqui, a gente precisa detectar o toque do usuário nessa imagem, né? Em cada uma dessas imagens separadamente. Então, para a gente conseguir fazer isso, é aqui na nossa flat list, no render item, né? A gente está extraindo aqui o item, ou seja, cada item da lista, né? A gente chama, o uso de structure aqui está chamando isso aqui de item. Então, a gente já está extraindo essa informação. Então, o que eu vou fazer a gente está extraindo e renderizando em uma imagem, né? Então, o que a gente vai ter que fazer aqui é usar um Touchable Opacity, né? Que se você viu lá as aulas de botões, de Touchable Opacity, eu expliquei bastante sobre, mas basicamente a gente vai criar um botão nessa imagem, né? A imagem em si vai ser um botão. Quando o usuário clicar, a gente vai executar alguma ação. Então, aqui no início eu vou limpar aqui, a gente não está usando o Text Input, nenhum view e text, então eu vou limpar aqui um pouco. Aqui no React Native eu vou importar o Touchable Opacity, beleza? Então a gente vai usar ele aqui em volta dessa nossa imagem, né? A gente está no render item, né? Em cada item que está sendo renderizado da lista, a gente está renderizando, retornando uma imagem, né? Então essa imagem eu vou colocar ela dentro de um Touchable Opacity. Beleza? Então vou colocar a imagem aqui dentro dele. Não vou definir nada, só vou salvar. E para você perceber, né, que se a gente clicar aqui na imagem agora, reiniciar a aplicação, GIF, vou pesquisar aqui por futebol. E se eu clico na imagem, né, ele tem esse efeito de clique, né, que é um efeito de pressionado, de botão, que indica para a gente que o Touchable Opacity está funcionando direitinho. Então, quando a gente pressionar esse botão, né, pressionar essa imagem, o que eu quero fazer é basicamente, deixa eu liberar um espaço aqui, é um on-press, né, a gente vai definir aqui o on-press, ou seja, quando for pressionado esse Touchable Opacity, eu vou executar uma função, e essa função vai navegar o usuário para a tela de detalhes. Então a gente já tem aqui nessa tela, né, a gente já trouxe, já está acessando aqui o navigation, usando o destructuring para poder pegar aqui o objeto navigation, né, de navegação. Isso aqui é do nosso navegador. Então eu vou usar aqui, né, o navigation.navigate. E a string que eu vou passar aqui é detalhes, né, que é a tela de detalhes que se eu venho aqui no app.js, a gente pode ver que a gente tem, né, stack.screen, cada tela que está sendo mostrada, e aqui no final a gente tem, né, stack.screen com o nome detalhes e a componente detalhes, que é essa tela que a gente criou. Então, com essa função definida aqui, se eu salvo isso aqui, a gente já consegue, né, se eu clico, por exemplo, nesse primeiro GIF, a gente é navegado para essa tela de detalhes, o que é isso que a gente quer, né? A gente quer navegar para essa tela. Mas a gente tem também que passar uma informação quando for navegado, que é a informação de qual GIF, né, de qual elemento da lista que o usuário clicou, né, que o usuário pressionou. Então, como a gente está usando o render item, né, a gente está extraindo aqui esse item específico, eu já sei qual que é esse item, eu já tenho acesso a essa informação aqui na hora de retornar. Então, nesse navigation.navigate, né, se você viu nas aulas passadas aí, eu falei que a gente consegue enviar dados junto, né, quando a gente faz a navegação, usando aqui a função navigate, que a gente passa aqui um segundo argumento, né? Eu vou passar aqui um objeto, eu vou chamar esse objeto aqui de item, né, item, e eu vou passar o item da flat list, o item do nosso render item, eu vou passar ele aqui quando a gente fazer essa navegação. Então, se eu salvo isso aqui, quando eu for navegado para a tela de detalhes, eu vou enviar também o item, né, esse objeto com a propriedade item, contendo aqui a informação de qual item que foi pressionado, né, de qual GIF, qual sticker que o usuário clicou.
Então, se eu abro aqui a tela detalhes, né, a gente criou essa tela detalhes lá no início, quando a gente começou, quando a gente criou aqui, né, esse aplicativo. Então, aqui na tela detalhes, a gente vai receber, né, a gente pode estar acessando aqui algumas propriedades que vai vir aqui do nosso navegador e quando a gente fazer a navegação. Então, se eu chamar isso aqui de props, né, eu vou chamar esses detalhes de props e eu vou dar um console log nessas props para a gente poder ver ali como que está sendo organizado esses dados que estão sendo passados aqui para a tela detalhes. Então vou dar um console log aqui no props, somente isso. Então se eu estou aqui na tela de resultados e eu clico em um GIF, a gente é navegado para a tela detalhes e ele vai executar esse console log aqui nos props. Se eu abrir aqui o terminal, a gente já pode ver que a gente tem algumas informações aqui, que essas informações é do nosso item que a gente está passando, né, que a gente está trazendo aqui da tela resultados para a tela de detalhes. Então, se a gente analisar melhor isso aqui, a gente pode ver, né, que a gente tem um objeto. Esse objeto ele tem aqui a propriedade navigation, né, que isso aqui é do nosso navegador, porque a nossa tela detalhes ela tá lá dentro do nosso navigator, né, aqui no app.js. Ela tá aqui dentro. Então a gente vai ter acesso a esse objeto navigation, beleza? Que é para a gente fazer as navegações. Mas a gente tem que também o objeto route, a propriedade route, né? Dentro desse objeto a gente tem aqui a propriedade route, que ele é um objeto que tem um aqui, um name e params, né? Essa propriedade params, que se a gente olha melhor, ele é também um objeto que tem aqui um item e dentro esse item, né? Essa propriedade item aqui é a que a gente criou, né? Quando a gente fez aqui a navegação, né? Que eu vou voltar aqui na tela de resultados, é esse item aqui, né, esse objeto que a gente passou aqui como segundo argumento da função navigate. Então a gente tem acesso a esse item aqui a gente poderia usar props.route, né? Eu salvar isso aqui novamente e clicar aqui de novo no GIF, abrir o terminal, procurar ele aqui. A gente já tem aqui, né, um objeto com aqui um nome e params, né? Se a gente acessa esse params e o item, né? Esse item aqui já é o objeto que a gente passou. Então a gente já tem acesso a isso e para acessar melhor essas propriedades, né, a gente usa o destructoring. Então ao invés de acessar props.route, eu vou pegar aqui somente o route, né, usando o destructoring. Vou tirar esse console log, vou salvar aqui e agora a gente já pode começar a trabalhar nessa tela de detalhes para a gente conseguir ter acesso a esses dados que a gente está passando aqui dentro do route e renderizar aqui nessa tela de detalhes. Beleza? Então, se você não está entendendo muito aí o que eu fiz agora, volta no vídeo e vê novamente, presta um pouco mais de atenção que você vai conseguir entender o que está acontecendo aqui. Tranquilo? Então, o que eu vou fazer agora, eu vou extrair esses dados, né? Então, eu vou criar aqui uma variável data. Os dados que eu estou passando para a tela de detalhes, ele está dentro aqui do route.params.item, né? Que esse item aqui é o objeto que a gente está enviando, beleza? Então, se eu acesso o route.params.item, a gente vai ter acesso àquele objeto gigante contendo as informações do GIF que a gente buscou da nossa API. Beleza? Então, feito isso, né, agora que a gente já tem acesso a esses dados, a gente agora vai criar a interface para poder mostrar esse GIF aqui nessa tela de detalhes. E primeiramente o que a gente vai fazer é vir aqui no app.js e remover esse cabeçalho dessa nossa tela de detalhes, porque a gente vai criar um cabeçalho da mesma forma que a gente criou lá na tela resultados. Então a gente passa, né, na stack.screen, na tela, a gente passa aqui o options e nesse options ele é um objeto com a propriedade header shall, né, mostrar o cabeçalho igual a false, que aí ele não vai mostrar esse cabeçalho, né? Salvando aqui a gente já pode ver que o cabeçalho sumiu. Então voltando aqui, né, na tela de detalhes, agora a gente já pode criar aqui um pouco, né, a gente começar a criar essa interface. E primeiramente o que eu vou fazer é que a gente quer, né, esse image background, a gente quer a mesma imagem de fundo. Eu vou apagar esse view. Na verdade não, vou deixar ele aí. Eu vou colocar aqui, né, o image background, eu copiei aqui da nossa tela resultados. E a gente tem o estilo, né, styles.container, que é o container dessa nossa imagem, né, que a gente vai renderizar aqui de fundo.
Então ele é basicamente um flex 1. Então a gente tem aqui o image background. Deixa eu arrumar isso aqui que eu já explico melhor para vocês. Então, o que esse image background faz, né? É colocar uma imagem de fundo. E a gente tem aqui na nossa pasta assets, né? A gente tem aqui esse BG, né? Que é essa imagem de fundo que a gente está usando aqui nesse nosso aplicativo. Então, dentro do image background, eu coloquei o view context, né? Que é o texto detalhes e ficou comportando normal. Só que agora a gente tem aqui uma imagem de fundo, beleza? Então, o que eu vou fazer agora é criar aqui a gente tem que ter aqui, né, o ícone para voltar para outra tela, né? Ou seja, aquele ícone do Ion Icons, a setinha para trás, e a gente vai escrever um texto aqui, né, um texto detalhes, que é da tela, né, para indicar para o usuário que essa é a tela detalhes. Então a gente precisa importar o Ion Icons, né, aqui na parte superior que eu vou dar um import Ion Icons from React Native Vector Icons, né, que é a biblioteca que a gente está usando dos ícones. Eu falei dela na aula passada. Acho que foi na aula passada, eu não me lembro direito. Eu vou deixar aqui no card a aula que eu falo aqui sobre o Vector Icons. Mas a gente está importando a família Ion Icons. E aqui dentro desse nosso image background, eu vou tirar esse texto. Não vou deixar ele aí. E eu vou colocar aqui, né, o Ion Icons dentro desse view. A gente já tinha um view aqui, vou manter ele aqui. A gente usa o self close e aqui a gente passa algumas propriedades, né, que é basicamente o name desse nosso ícone. Deixa eu olhar aqui o nome dele, é chevron back. O nome é um string, né? Chevron back. Beleza? A gente passa também o tamanho. Então aqui é size. Vou passar um tamanho de 40, né? O mesmo tamanho aqui da nossa tela resultados. Deixa eu voltar aqui. Cadê ele? Na verdade está no cabeçalho aqui. Ion Icons, né? Tamanho 40. Cor white e o onPress a gente vai estar usando também essa função para a gente navegar para trás, né? Então aqui a color, né? A cor desse ícone é um string white e também o onPress. E aqui no onPress eu vou colocar basicamente, eu vou colocar aqui só um console.log pressionado. Beleza, salvando aqui, a gente vê que o ícone apareceu ali em cima, né? Então a gente está com um problema agora de layout, né? A gente tem que arrumar esse layout aqui para a gente não ficar aqui com esse bug aqui, né? Para barra de notificações, a status bar não ficar em cima dos nossos ícones, né? Não ter mais esse bug. E se você viu as aulas passadas, a gente resolveu isso usando aqui os estilos, né? Eu copiei aqui o image background e a gente tem que passar aqui alguns estilos para ele para poder resolver isso aqui. Então, no styles.container, né, aqui a gente tem somente um flex 1, mas a gente pode usar um padding top. E nesse padding top, ou seja, a margem superior, né, o padding na parte superior, deixa eu definir aqui, padding top, o valor dele, né, a gente vai acessar esse valor, isso aqui para Android, né, isso aqui só vai funcionar para Android, eu vou importar aqui do React Native a status bar, beleza? Então, no padding top, o valor disso aqui é status bar, a gente vai acessar a barra de status, ponto current height, né, que é a altura atual dessa barra, desse dispositivo. Então, quando eu salvei, ele já resolveu aqui o bug, né? Agora a gente já tem uma margem superior aqui no topo desse nosso ícone, né? Na verdade, é do image background, que é a componente parent, né, a componente pai aqui desse ícone, então ela foi movida aqui para baixo. Mas isso aqui só funciona no Android, né? No iOS isso aqui não funciona. E quando a gente usa isso aqui no iOS, né, o status bar.currentHeight, ele vai retornar null, um valor nulo. Então o padding top ele não vai existir, vai voltar o bug. Então para resolver isso aqui, a gente usa a Safe Error View, né? A gente porta aqui do React Native. Esse Safe Error View, que ele funciona ao contrário, né? No Android, ele vai funcionar como na verdade, no iOS ele vai funcionar como um view com esse padding no topo, mas no iOS ele vai funcionar no Android, ó, eu confundi, deixa eu explicar novamente.
No Android, ele vai funcionar como um view padrão, esse Safe Area View. É um view comum, como esse aqui que a gente está com o ícone dentro. Mas no iOS, ele vai ter essas bordas que a gente acabou de definir aqui, usando o padding top no statusbar.currentHeight, beleza? Então, no Android, ele vai funcionar como um view padrão, e no iOS, ele vai arrumar o bug visual. Então, ao invés desse view que a gente tem aqui contendo, né, esse nosso ícone, eu vou colocar um safe area view, né, que é esse view safe aqui para o iOS, que vai funcionar tranquilamente, mas no Android ele não vai ter alteração nenhuma, como vocês podem ver aqui que está acontecendo, beleza? Então agora que a gente arrumou esse bug aqui visual, a gente pode continuar aqui, né, a criação desse nosso cabeçalho. Que basicamente agora o que eu vou fazer é trocar esse texto aqui, detalhes, agora que é resultado. Na verdade é detalhes, né? Eu estou confundindo aqui tudo. Eu vou passar um estilo para esse texto. Então style vai receber aqui um styles.texto, beleza? Que é basicamente eu vou definir a cor branca, né? E aumentar a fonte. Então aqui eu vou criar aqui um texto. Então o que eu fiz aqui, né, só coloquei a cor branca e a font size, aumentei um pouquinho a fonte. E agora o que a gente tem que fazer é colocar um ao lado do outro, né? Então eu vou criar outro view para a gente colocar esse ícone e esse texto dentro, porque o Safe Area View, né, ele vai ter que conter aqui como o image background, né, ele vai ter todo o conteúdo aqui desse nosso aplicativo vai ter que ficar dentro do Safe Area View. Então eu vou criar aqui um novo view, colocar esse texto e esse ícone dentro, beleza? Vou salvar aqui para ele formatar, e nesse view vou passar um estilo. Então eu vou criar aqui um styles.cabeçalho, né, que é o cabeçalho, aqui não é styles, é style. Beleza? Então eu vou criar aqui esse cabeçalho, né, esse estilo cabeçalho, que ele vai ser basicamente um flex direction row, né, em linha, para ficar um ao lado do outro. E aqui a gente usa o align items center, né, para ficar alinhado aqui na horizontal. Eu vou aumentar um pouco a fonte, ficar um pouquinho maior. Isso aqui tá bom. Então, feito isso, agora a gente no ícone, né, quando o ícone for pressionado, aqui no on press, como a tela detalhes ela está dentro do navegador, eu posso acessar aqui também o objeto navigation, que vai permitir a gente fazer a navegação. Beleza? Então, quando pressionar o botão, eu vou usar o navigation.navigate. Na verdade, navigation.pop, né, para voltar à tela anterior. Se eu salvar isso aqui e pressiono ali em detalhe, a gente volta para a tela de resultados, tranquilo? Então, excelente, né? Isso aqui está muito bom, ficou bom do jeito que eu queria. E agora a gente vai continuar o desenvolvimento. Que agora, né, o que a gente vai fazer é renderizar essa imagem, né, esses dados que a gente está acessando aqui no route.params.item. Então isso aqui vai ficar dentro de é uma imagem, né? Então eu vou importar aqui do React Native o image para a gente conseguir renderizar isso aqui. E aqui abaixo desse nosso cabeçalho, né, a gente tem esse view aqui com o ícone e o texto. Abaixo dele eu vou abrir um espaço maior aqui para a gente conseguir trabalhar. Eu vou colocar a imagem, né? Essa imagem desse GIF aqui que a gente está extraindo. E essa imagem, o source dela, né? A gente pode passar aqui a gente vai ter que passar um estilo. Então eu já vou criar aqui. Na verdade esse estilo ele é bem simples. Eu vou passar ele aqui na mesma linha, né? A gente passa um objeto para ele. E aqui eu vou colocar um flex 1, né? Para essa imagem ela ocupar aí o máximo de espaço possível. E a gente vai passar também o source, né? A fonte de onde, qual que é a fonte de onde que vai vir essa imagem. E o source aqui a gente vai usar o data, né? Que é os dados que a gente está pegando da API. E a gente fez isso aqui também na tela de resultados, né? Se eu olho aqui na imagem, a gente usa o item, né? Que na tela de detalhes é o data.image.preview gif.url. Então vou até copiar isso aqui. E na tela de detalhes a gente vai acessar, né, data.in. Na verdade, eu não vou usar a imagem preview, porque deixa eu abrir o terminal aqui novamente. Se a gente ver aqui, a gente tem vários tamanhos de imagem, né? A gente tem a imagem com a largura fixa,
a imagem com o GIF, né? Na verdade, não é um GIF, é uma imagem sólida. A gente tem várias versões aqui do mesmo GIF, do mesmo arquivo. E se a gente olha aqui embaixo, a gente tem a versão original, né? Que é a imagem, o GIF em si, do tamanho original dele. Então eu vou estar acessando esse arquivo original, né? E não a imagem de preview, que essa imagem de preview a gente estava usando ali na lista, porque ela é menor e menor em tamanho e dimensões também, então ela carrega mais rápido. Mas aqui na tela de detalhes, eu vou acessar, né, o data.images.original. Eu vou pegar a versão original dessa imagem, chave do terminal novamente, original.url, né, aqui URL, a gente tem acesso ao URL dessa imagem, beleza? Então, isso aqui, como é uma imagem externa, né, no source a gente tem que passar um objeto com a propriedade URI, e aqui a gente cola o link dessa imagem, né? Se você não viu a aula de image, né, da componente image, eu vou deixar aqui no card para você ver. Tranquilo? Então, se a gente olhar isso aqui agora, ele não renderizou a imagem. Eu vou reiniciar a aplicação. Né, eu reiniciei a aplicação, voltei aqui e ele não renderizou a imagem aqui pra gente. E por quê, né? Por que que ele não renderizou? É porque a gente tem que definir uma altura e uma largura para essa imagem. Então, se eu defino somente o flex 1, ele vai dizer para a gente ocupar todo o espaço vazio. Mas se eu não defino esse espaço vazio, né, o tamanho, o container desse espaço, ele não vai saber o que ocupar. Então, ele vai ficar mostrando aqui, não vai mostrar nada, né? Então eu vou colocar essa imagem, primeiramente aqui dentro de um view. Isso aqui vocês vão entender por quê. Vou colocar a imagem dentro desse view e esse view eu vou criar um estilo. Então o style aqui, ele recebe um styles. Vou criar aqui um image container. Beleza? Então vou criar essa propriedade image container. Eu venho fazendo uma bagunça na nomenclatura, né? Eu peço milhões de desculpas para vocês, porque eu uso cabeçalho, texto, image container, tá uma bagunça muito louca aqui. Eu peço realmente desculpa para vocês, mas eu vou tentar usar. É que às vezes a gente acaba usando o inglês, né? Porque a gente usa bastante termos em inglês, nomes de variável também eu acabo usando às vezes inglês, às vezes português. Mas quando eu vejo que no inglês é um nome muito complexo, eu uso o português porque eu sei que você que está assistindo vai entender melhor e fica essa mistura maluca. Mas aqui nesse image container eu vou definir aqui a largura e eu vou passar em porcentagem. Então a largura eu vou colocar 100%, né? Toda a largura da tela. A altura, essa altura eu vou colocar somente 50% da tela, beleza? E também eu vou definir uma cor de fundo. Então, background color, eu vou copiar uma cor aqui, que é um cinza, e vou colar aqui esse cinza, que vai ser a cor de fundo desse container, dessa imagem. Se eu salvo isso aqui, apareceu a imagem foi renderizada, mas ainda não ficou do jeito que eu quero, porque eu tenho que passar uma propriedade aqui para essa image, né, para a imagem em si, que é o resize mode, ou seja, a forma que essa imagem ela vai ser redimensionada para caber aqui nesse container que a gente está colocando ela dentro. Então, na aula de imagem, né, da componente image, eu falo melhor sobre isso. Mas aqui se eu passo o resize mode como contain, ou seja, a imagem ela vai ficar contida dentro desse view, né? Por padrão ele é cover, ou seja, ela vai manter as dimensões, mas se a imagem for um pouco maior do que o view, ele vai cortar as bordas. E quando eu passo contain, ele não vai cortar as bordas, ele vai diminuir ali, vai redimensionar a imagem de forma que ela fique dentro do container e não perca nenhuma borda, né? Não fique nenhuma parte da imagem cortada. Se eu salvo, a imagem aqui agora, o GIF, né, ele ficou completamente aqui dentro desse view, e esse view que a gente criou, a gente colocou essa cor de fundo cinza justamente para isso, para a gente conseguir perceber que a imagem ela está dentro de um container, né, tem um container específico para mostrar a imagem para a gente. Então isso aqui está excelente,
ficou muito bom. E agora abaixo, né, a gente tem um view que tem essa imagem dentro. Então abaixo dessa imagem eu vou colocar, a gente vai colocar um texto, né? Então eu vou colocar aqui um text. E nesse texto o que eu vou passar é o nome dessa imagem, né? O nome desse nosso GIF ou do sticker que a gente está acessando. Isso aqui está no data.title. Se eu vou abrir aqui o terminal novamente, se a gente olha aqui, né, um item, né, deixa eu procurar um aqui inteiro. Aqui a gente tem esse objeto, params item. Se eu aqui o item, né, o item é o dado que a gente pegou da API. A gente tem aqui mais embaixo a propriedade title, né? Deixa eu procurar ela aqui. É que eu não consegui encontrar, eu acredito que que quando o ícone, o item é muito grande e a gente printa no terminal, ele é que a gente tem aqui, deixa eu tirar aqui o emulador. Tá aqui, ó, truncated to the first 10,000 characters. Então ele pega os 10.000 primeiros caracteres e mostra. E o que tem além disso ele não mostra, né? Ele omite aqui do nosso console. Então eu acredito que a propriedade title ela tá nessa parte aqui que foi omitida, né, do terminal. Mas se a gente acessa, né, data os dados, né, ponto title aqui no nosso texto, a gente tem, né, o título, o nome desse GIF que está sendo renderizado aqui. E além disso, outra coisa que eu quero colocar aqui é outro ícone. Então eu vou colocar aqui o icons. A gente usa o self close e o nome desse item, né, o name é globe. Eu vou colocar aqui um size 40 e a cor também branca, então color vai ser white. Então se eu salvei esse ícone aqui, né, de globo, e quando o usuário pressionar, né, ele vai ser navegado para outra tela, né, para o navegador, aliás, e lá no navegador ele vai ter acesso, né, ao GIF, vai poder baixar e fazer o que ele quiser. Então, antes de terminar essa aula aqui no text, eu vou passar aqui o styles.texto, né, eu vou salvar, ele vai ficar um texto branco. Aqui ficou muito grande, né, eu tenho que criar outro texto. Então aqui text título, a bagunça de idioma novamente, mas aqui o font size eu vou passar uns 18 e vou passar o text título aqui, né, o estilo para esse nosso título para o nome, né, do GIF que está sendo mostrado, né, que ficou um tamanho bom. Então, para essa aula, eu vou terminar a aula aqui, né? Já ficou muito grande, foi além do que eu esperava, mas na próxima aula o que a gente vai fazer é colocar um touch opacity nesse ícone aqui, né? Nesse ícone que eu coloquei de globo aqui, para quando o usuário pressionar, ele ser navegado para o navegador, né? Para abrir aqui o nosso GIF, né, ou sticker, e na próxima aula a gente vai fazer isso e também vai aplicar alguns estilos aqui na outra tela, nessa tela de resultados. A gente vai mostrar aqui abaixo do cabeçalho o texto que o usuário pesquisou, tipo mostrando resultados para futebol. E aí vai ter todos esses textos e mais alguns estilos aqui na nossa lista para ficar um pouco mais bonito aí todo esse aplicativo, tranquilo? Então por essa aula é isso, eu espero que eu tenha ajudado. Qualquer dúvida pode deixar um comentário logo abaixo, e é isso aí. Muito obrigado e até a próxima.